Olá, meu nome é Anthony. Venho mais uma vez no canal para a gente poder estar aí dialogando, conversando, batendo aquele papo referente em conexões de chamas gêmeas. Gostaria que vocês deixassem seus likes, compartilhassem, se inscrevessem, que é muito interessante, né? E comentassem, inclusive através dos comentários que nós criamos, a maioria até mesmo do material, porque se refere às dúvidas. Então, pessoal, inclusive eu quero até fazer uma colocação de um comentário que fizeram. Por quê? Porque cada vez que você comenta, que você compartilha, que você se inscreve, você começa a ter afinidade com o canal, e isso é legal. Inclusive uma inscrita, ela colocou assim: "O Anthony, eu não costumo, eu tenho assim, eu acredito que é mais assim timidez, né?" Ela disse para mim: "Eu tenho uma timidez que eu não gosto de estar colocando as coisas, mas com a afinidade que eu tenho com o canal, eu resolvi fazer uma pergunta." Então, muito legal a gente ter essa afinidade e assim, e começa a virar um hábito você se inscrever nos canais, não só no meu, mas nos outros amigos, que tem bastante amigos aí falando até referente o tema, mas tem outros assuntos que são interessantes, que de repente aí você, quando você escreve, você não perde nenhum chamado. Por quê? Porque você criou aí um vínculo, né? Isso é muito legal. Então, e o canal, agora ele está com uma nova forma, que isso também é gostoso, né? Então, hoje eu quero agradecer, né? Assim, até mesmo para engrandecer o nosso ego, né? De uma forma assim positiva e brilhante, né? Porque o ego, da forma como você o coloca, né? Então, quando você dá vazão para ele, mas no bom sentido, do lado positivo, se torna o aspecto bom, né? E por falar em ego, a gente, falando da questão da conexão de chama gêmea, né? E é bom a gente falar de ego, por quê? Porque a gente vai sair das margens, né? E a gente vai começar a vir à tona, né? Sendo vistos, né? Até mesmo a dinâmica, com uma forma de viver do amor incondicional. Então, quando a gente comenta, quando a gente fala, quando a gente compartilha, então não fica tão, assim, tão, o tema não fica tão assim, vamos dizer assim, mítico, não fica tão assim, não falado, né? Então, que quando a gente vai falar com as pessoas, inclusive quem está passando na dinâmica, a expressão que utiliza assim, é loucura, né? E é uma coisa tão linda que é o amor incondicional e ser associado como se fosse uma loucura, né? Mas eu não vim aqui para falar das nossas loucuras. Eu vim hoje para a gente falar sobre já falando de ego, né? Vamos falar, inclusive essa escrita, né, que fez essa pergunta, né? E agora a gente respondendo, né? Ela falou assim que ela ó, para vocês verem como que é o universo, como ele é mal barato, né? Então, ela o corpo é feminino, né? Mas só que o divino dela é masculino, né? E já o gêmeo dela, corpo masculino, mas com o divino, a polaridade feminino, né? E as características dos divino, do divino masculino é muito legal. Quando é olhado pelo positivo, ele é muito legal, né? Então, aí ela me perguntou assim, como se lapidar, ela sendo divino masculino, e ver o seu melhor, né? Muito legal a pergunta. Então, vamos lá falar do divino masculino, né? E também como ele é visto perante a Odisseia das Chamas Gêmeas, né?
Então, assim, na forma como a gente observa até a própria dinâmica e até os processos existentes, colocamos de uma forma assim como se ele fosse o fugitivo, né? Mas hoje é o momento da gente tirar ele dessa classificação e vamos compreender os motivos, né? O porquê que há essa fuga, né? Sendo que o sentimento dele está tudo embutido dentro dele mesmo, né? Dentro do divino masculino, né? Então, eu digo também que, como eu sempre falo, né? O canal é feito para desmistificar. Então, eu quero desmistificar e mostrar as virtudes do divino masculino, né? Porque ele é colocado assim na berlinda como se só pelo fato dele fugir, isso não quer dizer que ele não vive a mesma intensidade do amor incondicional, né? E olha só uma peculiaridade que eu estava até observando, né, referente ao polo, ele é do polo positivo, né, Yang, e ele tem como símbolo o Sol, né? Então, até mesmo questão de egoísmo, né? Até mesmo por isso que ele é caracterizado que tem um egoísmo inflado, por quê? Porque é regido pelo Sol, né? Então, esse polo, ó, pra você ver, o polo positivo, quer dizer então que ele veio com uma. Ele tem várias características nele, que inclusive é ele que direciona, né? Já para vocês verem, o polo feminino, Yin, né? Quem denomina é a Lua, né? E a Lua tem um polo negativo. Então, se fôssemos olhar pelo processo aí da coisa, até mesmo pela nossa forma no olhar, né? Até mesmo do 3D, e iríamos olhar como a Lua, como Yin, de uma forma negativa, na verdade, e não é. Tanto que ambos têm um grande trabalho na conexão e na dinâmica. Olha, e já tem, e assim, ele já tem o astro ao lado dele. Vocês veem que não é tão, né, como as pessoas colocam, né? E ainda por cima o lado, assim, eu quis falar, né, do divino masculino, não, depois, inclusive até o divino feminino, eu quero que faça o comentário para poder estar falando também das suas características, a gente colocando numa forma bem mais branda, né? Inclusive da missão do divino feminino. Mas eu quis trazer desde o lado criança, né, do divino masculino, porque o divino masculino, ele tem a criança solta. Então, por isso que ele foge, por quê? Porque o divino feminino tem a criança presa. E ele sabe qual que é o propósito, porque despertou primeiro, tem a espiritualidade aflorada. Isso também não quer dizer nada, pode ser que o divino masculino também já tenha essa, essa premonição da conexão, só que ele não despertou totalmente, mas isso não quer dizer que ele não seja espirituado, pessoal. Tem muita gente aí que se engana, né? Então, o que que acontece com ele, né? Então, o lado criança dele é solto e vem o divino masculino, olha só, com a sua artimanha, querendo prender o divino masculino. E o divino masculino, até mesmo para ele poder estar vivendo essa conexão, ele se sente preso. Então tem um motivo, né? A gente sempre julga, né, as fugas, papá, né? Mas a gente julga, mas a gente não sabe, não faz a empatia, né? Nos coloca no lugar do outro por quê, né? Imagina só, você tem sua criança solta, né, na pirâmide do demoníaco do Capimeno. Ele coloca a sociedade, coloca todo mundo lá no topo da pirâmide, né? E o divino feminino ele coloca na base. Olha que importância tem o papel do divino feminino, né? Então, aí o divino masculino ele tem uma grande função que é libertar.
a criança que está presa dentro porque até então o divino feminino ele quer logo fazer, desempenhar o seu papel perante a espiritualidade e não se importa com, com, com também o sofrimento que sente também, até mesmo antes do próprio despertar, né? Que é para a união do divino masculino, né? Então, um com um ego super inflado, e o outro com um orgulho assim, né, caducano. Então, vocês verem que ambos têm que trabalhar, não é um só, né? Então, por quê? Porque o divino feminino, ele está com a sua criança que está presa nas convenções. Então, ele fica preso a tem que ser assim. Então, ele começa a querer doutrinar o divino masculino, começa a falar, não, tem que ser assim, é dessa forma, tal, tal. E não cabe padrões dentro da dinâmica. Então, tem que refutar os padrões. E o divino masculino, ele, ó, como ele tá certo, ele não aceita essa doutrina, né, de querer padronizar, querer colocar ele de uma forma que o divino feminino quer, porque ele sente aquilo, então ele quer que seja daquela forma. Mas aí ele percebe que, não, que o divino feminino não percebe que é dessa forma. Por quê? Porque ele tem que dar uma credibilidade pro divino masculino, né? Então, ele tem um jeito todo pragmático, né? Que é interessante, né? Que eu disse que é todo peculiar, né? E o suficiente para despertar, né? E quando o divino feminino solta ele no universo, aí ele consegue fazer isso melhor. Por quê? Porque o divino masculino, o divino feminino, com a sua esperteza, fica prendendo e fica usando até a lei da atração para não deixar e fica no apego e na escassez do divino masculino para com que ele tem que ter certeza que o divino masculino sente as mesmas coisas e sofre também, né? Já é um lado egoístico, né, dos divino feminino, né, fazerem isso, né? Então, aí, só que enquanto ele precisa se sentir autossuficiente, né? Para despertar, porque ele é merecedor também dos reinos, né? E merecedor da espiritualidade do quinto D, né? Porque na cabeça do divino feminino, só ele que tem a espiritualidade, só ele que está em comunhão com a mônada. Mas não, ambos estão em comunhão, só que cada um tem uma forma de trabalhar, né? Então, então, porém, ele é julgado, né, por não, inclusive é outra coisa também errada que o divino feminino faz com o divino masculino, que é subjugar, né? Então, ele pega ele, como ele não verbaliza logo de começo todo o sentimento dele, é porque até então ele não está despertado para verbalizar o quê, né? Então, logo de cara, aí ele não verbaliza, então isso traz, né? Por quê? Porque ele já traz essa verbalização e esse sentimento, né? Esse déjà vu, né? Que acontece logo no começo, mó barato, já de outras existências. Então, o divino feminino precisa ficar preocupado com os sentimentos do divino masculino. Por quê? Porque ele tem sentimento, né? Apenas não é o momento para viver aquele processo amoroso de quando, inclusive, se conhece, que é o primeiro encontro, o primeiro contato, que o divino feminino começa a querer ter, para poder fazer um feed creu no divino masculino. Aí o divino masculino, muito esperto, né? Seu lado yang, seu lado sol, lado positivo, inclusive uma intuição assim maravilhosa, né? E uma premonição também.
ele percebe e ele faz o quê? Ele fala, é melhor eu me afastar, mas não por maldade. Inclusive, esse afastamento não é feito por maldade. Esse afastamento é feito para com que ambos trabalhem seus polos, porque juntos é meio complicado, né? Inclusive, eu acho que eu já fiz um vídeo falando sobre trabalhar os polos é, juntos, né? Não dá muito certo. Então, pessoal, então ele traz de outras existências, né? E também sofre pela que também, né? Que ele também quer expandir a polaridade dele, né? Por quê? Porque a polaridade dele que ele quer explorar e quer expandir é do divino feminino. Então, aí ele percebe que ele precisa do divino feminino é quando é a união, entendeu? Onde há prosperidade, aí onde há a questão do amor incondicional, né? Por isso que nasce em si até é o mesmo amor, né? Porque a gente tem essa mania também de subdividir, achar que um amor é dividido. Não, o amor é o mesmo, né? A única coisa que no terceiro D difere é o físico, né? Por quê? Porque até então os polos precisam trabalhar essas diferenças também, porque às vezes você pensa assim, porque você entra naquele estado de escassez, né? Aquele estado assim de porque eu quero o outro polo, porque eu quero, e na realidade a questão é expandir, né? Por isso que um sente falta do outro, né? Tudo é muito bem orquestrado pelo universo, tudo é muito bem feito, né? Então, aí o polo masculino sente aí onde vai entrar a espiritualidade. Olha como é muito bem feito, muito bem arquitetado. O divino masculino sente a falta e a necessidade do divino feminino. E o divino feminino já está despertado, já está pronto. Aí onde dá a união, né? E uma vez despertado, né? Então, e o divino masculino, ele tem uma capacidade de gerenciar a si mesmo, né? Ele vem abrilhantando a conexão, que todo aquele tempo, aí você percebe, nossa, todo esse tempo foi para nós nos aprimorarmos, para a gente melhorarmos como pessoas, e eu queria diminuir o processo, né? Aí a gente vê que, tanto que a gente julgava também o divino masculino, né? Já puxando a sardinha para o divino masculino, dizendo assim que ele era imaturo. Não, quem estava sendo imaturo era nós, divino femininos, que queria, né, viver isso antes da hora, né, não respeitando a temporal do universo. E o divino masculino, né, sendo divino masculino, que arquiteta tudo, né, para viver a união do 3D. No 3D, ó, para vocês verem até que é interessante isso. Por quê? Muitas vezes a gente se confunde e fala assim, no momento de encontro a gente parte daqui, pega a nossa espaçonave e já vai direto para o quinto D, né? Raptou o divino masculino e já vai direto em lua de mel no quinto D, mas não é. Então, o divino masculino vem, por quê? Porque aí vai mostrar todo o trabalho que foi feito e ambos vão trabalhar em prol do amor incondicional e mostrar para a humanidade, mostrar para o planeta, na frequência do amor incondicional, aumentar toda a frequência da humanidade. Olha o tamanho da responsabilidade, né? E na lei da atração é o contrário, é o divino masculino que desperta primeiro para fazer a doutrina, até mesmo para saciar o divino feminino, entendeu? Então, inclusive aí tem um pessoal, eu até fiz um vídeo sobre isso, né? Que o pessoal aí acorda
todo energizado, né? Todo, por quê? Porque o divino masculino muda o status, né? É ele que vai correr atrás para poder estar se encontrando no quinto D, porque essa união já existe, né, pessoal? No quinto D. Então, aqui através da lei da atração, aí fazem aí faz todos os tratados, todos os acordos que continuam sendo feitos, né? E ele vem energizando os DFs, muito legal, né? Que desempenham o seu papel aqui no 3D, né? Porque enquanto isso, o pessoal, os divinos femininos sempre desempenhando o papel, né? Fazendo tudo que tem que ser feito para poder. É uma simbiose, na realidade, de cura. Ambos se curam, né? Precisam estar curados, né? De muitas coisas né, que não dá para falar num canal só. Além de não dar para falar num canal só, num vídeo só, né? Então, falando de canal, vamos partir agora para o momento do canal, né? O diamante, quando bruto, ele é um carvão, né? Não tem valor. Porém, quando lapidado, mostra todo o seu brilho embutido, intrínseco dentro dele, né? Então, pessoal, assim, gratidão pelo mais um vídeo, né? Espero que a gente tenha aí se divertido um pouquinho, né? Eu respondido a pergunta da inscrita, inclusive quero gratidão, né? Por querer que a gente fale do divino masculino. Inclusive, vocês quiserem falar do divino feminino, né? Vamos fazer assim a guerra do sexo, né? Então, a gente depois vem, vamos brincar, né? Falar também da questão do divino masculino, dos polos, né? Que é muito interessante, porque até hoje, né? Dá dúvidas, né? Isso é normal. E no próximo vídeo, aí, não, é terça, né, pessoal? Terça-feira, aí eu disse para vocês, porque agora fiz umas mudanças, né, no canal. Então, terça-feira aí eu venho com um tema. Legal? Desejo boa sorte a todos, né? Por favor, compartilhem, façam comentários, né? Fico feliz.